Pastor Vitor Vestela, professor na área de Teologia Sistemática na Escola Luterana de Teologia em Chicago, nos Estados Unidos. Nós vamos começar com o Vitor. Bom dia. Se vocês derem uma olhada no horário para hoje, vocês vão ver que eu tenho duas atividades programadas. Na parte da manhã, que chama Contraponto Teológico Sistemático. Mais perto. Que se chama Contraponto Teológico Sistemático, e na parte da tarde, às 14 horas, amarrações das falas e questões surgidas durante o seminário. Ora, tentando distinguir essas duas coisas, eu enfrentei alguns problemas, não conseguindo realmente separar uma da outra com muita clareza. Aquilo que eu resolvi fazer foi fazer uma divisão dos assuntos que me parecem importantes em 3 etapas, como eu coloquei no quadro negro. Um que lida com a estrutura do seminário mesmo, que seria uma leitura intratextual do seminário. Uma segunda parte em que eu discuto aquilo que eu vejo sendo os desafios de conteúdo que aqui foram apresentados e alguns problemas com este conteúdo. Enquanto que na terceira parte eu faço algumas projeções sobre assuntos que me pareceram rasurados ou apagados dentro do seminário, que não apareceram e que me parecia natural que aparecessem. Esse é o terceiro ponto que eu vou lidar. Não vou tratar com eles todos hoje de manhã. O tempo que me é dado eu vou utilizar para avançar dentro desse esquema e deixando os assuntos que ficarem para a parte da tarde. Mas eu acho mais importante a gente começar por onde eu resolvi começar, com a estrutura, porque isso pelo menos é uma tentativa que eu faço, muito pessoal minha, de fazer uma leitura da situação do que foi o texto deste seminário. Para abrir minha fala, eu gostaria de simplesmente dizer para vocês, parafraseando o profeta Amós, que eu não sou liturgo nem filho de liturgo. Eu sou pastor e colhedor de palavras. E eu acho que isso coloca algumas limitações sobre a minha perspectiva e também traz um olhar diferente. Profissionalmente eu sou um teólogo sistemático e às vezes bastante péssimo no que faço, porque eu desconfio da sistemática, né? Acho que a sistemática é extremamente perigosa. Eu levo a injunção de Paulo em Romanos 12, que diz na tradução portuguesa: não vos conformeis com este mundo, com esse século. A palavra grega ali é systematizing, que devia ser literalmente traduzido: não vos deixais sistematizar. Então, o que eu entendo que eu estou fazendo é mais ou menos um trabalho disfuncional, de um teólogo disfuncional, que tenta provar, ou tenta convencer a audiência de que eu mesmo estou errado. Em terceiro lugar, para me localizar e para vocês saberem de onde eu estou vindo, é importante que eu diga também que eu estou um tanto desaculturado, né, brasileiro, mas vivendo algum tempo fora do Brasil, teólogo, mas realmente não entendendo muito de liturgia. Aliás, eles me perguntaram, quando viram o programa que eu ia participar, eles disseram: mas Vitor, o que você vai fazer lá? Isso não é sua área, que é uma maneira educada de dizer você é incompetente, né? Daí eu disse, não, eu vou lá para ver a Adélia Prado. Bom, ela não apareceu, né? Mas na verdade eu menti. Eu vim para ver uns amigos aqui. E a realidade brasileira nesse contexto não me é totalmente estranha, mas cada vez que eu volto para o Brasil e visito,
eu tenho sensações bastante fortes de quem andou por algum tempo fora dessa realidade, sensações também misturadas com emoções, vindo também de uma cidade, Chicago, que tem lá seus problemas e bastante significativos, mas são outros. E quando eu olho para a realidade brasileira, da cidade brasileira em particular, quando eu olho para as suas ruas, para suas casas, para suas praças, para os seus cemitérios de gente viva e gente morta, eu fico um tanto emocionado também e me vem à mente aquelas palavras do poeta Felipe de León, exilado no México, quando comemorava os seus 70 anos escrevendo um longo poema. Ele diz numa parte do poema: "Em um dia o homem verá todo o mistério do mundo através de uma lágrima." Então, eu ainda espero essa visão. As lágrimas não faltam. Então, essas são as minhas localizações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certamente tem outras, algumas que eu não revelo nem a mim mesmo. Mas é uma maneira de alertar vocês para que agucem as suas suspeitas e estejam conscientes das lentes que eu trago em lendo aquilo que é esse seminário, enquanto eu olho como olho e passo meus vaticínios como passo. É bom não esquecer as palavras do poeta Vinícius, né? Ninguém é universal fora do seu quintal. Então eu gostaria de tecer algumas considerações, primeiro sobre a estrutura, depois sobre o conteúdo, como eu falei, e finalmente levantar algumas questões teológicas que me pareceram ausentes dentro dessa discussão. E a minha pergunta é: por que não se fizeram presentes quando me pareceria que seriam lógicas ou que se ofereceriam como as opções mais naturais para serem lidadas? Quantas observações de estrutura eu as divido em dois momentos, eu acho. Eu faço uma análise da estrutura diacrônica, quer dizer, aquilo que atravessou o seminário na sua duração de terça-feira até o dia de ontem ou até o dia de hoje. E depois eu faço também uma pequena leitura da mini estrutura, aquilo que aconteceu dentro de cada uma dessas unidades e como isso pode ser interpretado. Sem mais, passo então à discussão da estrutura. A organização diacrônica do seminário foi clara. Eu acho que foi bastante elucidativa e criativa também. A gente lidou, primeiro, teve um período de aquecimento, né, como foi chamado, que foi na terça-feira, se preparando para o seminário. Depois a gente teve uma discussão sobre urbanidade, a cidade. No dia seguinte a gente concentrou na discussão sobre a arte. E finalmente, no terceiro momento, a gente fez uma discussão então sobre liturgia, para terminar hoje então com uma amarração ou com uma conclusão final. À medida que a forma, e a gente escutou isso algumas vezes aqui, à medida que a forma determina o conteúdo, ou pelo menos demarca as possibilidades daquilo que pode aparecer dentro deste conteúdo, é importante notar o que caracterizou cada um desses momentos no desdobrar diacrônico deste seminário. A minha impressão geral, e trato de impressões, depois de espalhar sobre a minha cama todas as anotações que eu fiz, e relendo todos os pontos que eu anotei durante essa semana, foi de que teve um compassamento lógico, o desenrolar das coisas que nós vimos acontecendo aqui, que eu uso algumas palavras diferentes para descrever. Eu, no quadro negro, coloquei o feio, o belo e o bom, né? Mas tem outras maneiras de descrever. Quando a gente tratou do primeiro momento nessa tríade, nesses 3 passos que formaram o núcleo do seminário, o momento da urbanidade foi o momento da gente perguntar: onde é que estamos? O que estamos fazendo ali? Qual é o problema? Qual é
qual é a condição da cidade na qual nós vivemos e a qual nós somos responsáveis, a qual nós temos que responder. Então foi um momento de problematização, no meu entender, mais do que qualquer outra coisa. Levantaram-se questões e desafios. O discurso às vezes chegou a beirar o problema da vitimização, a cidade como o lugar horrendo, na maioria dos casos, como lugar de risco, como lugar de perigo, como lugar de fragmentação, como lugar que coloca os desafios pelos quais a gente vai ter que peregrinar. Então esse foi o momento de estabelecer entre nós a dissonância, a inquirição, a pergunta mesmo. O segundo momento, esse eu chamo feio, exageradamente, mas para deixar algumas marcas semânticas aqui naquilo que eu estou dizendo. O segundo momento foi um momento estético, em que o que caracterizou foi essa busca pela utopia, pelo não lugar, por aquilo que não é localizável, por aquilo que é atemporal. São tudo palavras que foram repetidas e usadas nesse contexto pelo cosmos, a plenitude harmônica de todas as coisas, pelo sagrado, a força do imaginário que desafia o real mesmo e se sobreimpõe sobre tudo que é efêmero e assim por diante. O momento epifânico da presença do mistério e do místico. A exceção aqui certamente foi a fala de Jaci Marasquim. Na noite eu falo mais sobre ela mais tarde, assim como a exceção no primeiro momento, se vocês vão se lembrar bem, no momento sobre a urbanidade, certamente foi a fala de John Dawson, onde ele olhou a cidade com o mesmo diagnóstico, mas a viu com uma visão mais otimista, com uma visão de possibilidades em vez de tragédias. O terceiro momento é um momento interessante, o que nós tivemos ontem, que foi o momento da liturgia, o bom. A liturgia emergiu, certamente já condicionada em certa medida, pelo menos, condicionada pela própria estrutura do seminário. Ela emergiu, 1, 2, 3, 3 é a mediação, né? Então ela emergiu como uma mediatriz, como uma possibilidade de relacionar a questão urbana, o real, com o imaginário, com aquilo que é o mistério, aquilo que é o belo, aquilo que oferece possibilidades, dentro de um contexto específico. Não foi qualquer relação, e a gente sabe, como o Pablo explicou ontem, existem muitas outras áreas de relação e de mediação que não são a liturgia religiosa, cultica propriamente dita, mas a gente lidou com elas a partir da perspectiva da mediação dentro do contexto religioso e celebrativo, embora reconhecendo que a miúde também isso acontece em outros contextos. A pergunta que eu faço a essa estrutura e a maneira como dentro dela se desenvolveram esses três passos que eu distingo um do outro, talvez de forma um pouco caricaturizada, mas em todo caso algo que eu consegui reconhecer, né? Que se a liturgia é esta entidade mediadora, por que a mediação? Por que a gente necessita desta entidade mediadora? Não poderíamos ter terminado o seminário na quinta-feira? Já não temos o belo, por exemplo, no meio da favela, imediatamente lá, sem a necessidade da liturgia, no sentido estrito e propriamente dito do termo, no contexto cristão? Eu acho que a apresentação da Rita com o Luarte mostrou que o belo pode estar lá, e está certamente lá, sem a necessidade dessa mediatriz chamada liturgia. Ou então a arquitetura atemporal no meio da transitoriedade e do caos, como mostrou o Flávio na sua apresentação, já está lá, não necessita desta mediatriz. Ou os espaços sagrados, que no seu próprio silêncio de imobilidade já são em si próprio revelatórios, como tanto insistiu Cláudio na sua
apresentação. Não há necessidade da mediatriz liturgia para que o belo esteja lá no meio do hediondo. Ou então, para levar um pouquinho mais além, e certamente isso teria vindo à tona se a Adélia estivesse aqui, mas em todo caso foi mencionado neste contexto, a poesia tampouco requer ou necessita do espaço mediador da liturgia. Ela não precisa da mediação para dizer que o cu é belo. Não há necessidade da liturgia neste contexto, há? Então, é uma pergunta que eu deixo, e eu acho que a resposta a essa pergunta, talvez tenham que ser trazidas à tona, para que a gente tenha clareza de que aquilo que a gente faz não é simplesmente um adiáfora, alguma coisa desnecessária, que simplesmente nos mantém empregados no contexto da igreja, mas que faz parte daquilo que é a nossa existência e é para nós como o pão da vida e assim por diante. E eu tenho a impressão que essa resposta, e agora eu passo ao ponto 2, onde eu falo da minha estrutura, eu acho que dentro da minha estrutura, dentro de cada um dos blocos, que eu agora delineei de uma forma mais ampla e vasta, que a resposta a essa pergunta que eu faço: por que a liturgia? Por que essa mediatriz, quando existe a possibilidade do belo encontrar o hediondo, o feio? A nível mini-estrutural, ou microestrutural, se vocês querem, a nível daquilo que aconteceu circunscrito dentro desses blocos com que lidamos no próprio seminário, nós vimos que houve um exercício de mediação, de tomar conceitos, de refleti-los e vertê-los em textos, em imagens, em músicas, em danças. E se vocês notarem, os dias foram mais ou menos estruturados dessa maneira. Nós tínhamos uma celebração no início, né? Prática litúrgica, uma celebração no início, um momento de definição conceitual, que foram as palestras da manhã, um momento de reflexão e de assimilação daquilo que estava sendo apresentado, um momento prático, que foram as oficinas, culminando novamente e fechando o círculo num momento de celebração de novo. Então, dentro deste contexto, aquilo que aconteceu foi algo que me pareceu, na minha perspectiva, com o meu olhar estranho, foi algo que me surpreendeu como sendo bastante orgânico, como sendo bastante fluido, dentro da maneira em que se decorreu. E esse me parece ter sido o ponto mais destacado do seminário, se eu fosse fazer uma avaliação. Foi não somente o seminário como tal, foi não somente uma explicação da relação urbanidade, arte e liturgia, mas foi de fato uma exploração das possibilidades da liturgia no meio da urbanidade e com os recursos da arte e da estética. Nós não discutimos, como acontece muitas vezes em seminários deste tipo, nós não discutimos as condições de possibilidade da liturgia, as condições de possibilidades da liturgia, mas aquilo que a gente fez foi fazê-la para descobrir a sua viabilidade. O seminário, eu diria, foi a prática litúrgica viável e relevante. Não porque nós descobrimos que ela era viável e relevante a priori, mas porque fizemos ela ser viável e relevante no meio da sua própria praxis. Esse me parece um ponto bastante importante que eu levo junto. Eu acho que isso eu realmente aprendi neste seminário, mais do que qualquer outra coisa, de que sob as condições da realidade que nós discutimos, as liturgias, plural, e eu acho que isso é importante aqui, nós falamos e praticamos liturgias, embora a linguagem às vezes nos traía e falamos do ordo singular,
ou falávamos da liturgia singular. Aquilo que fizemos foram liturgias, algumas que a mim falaram mais, outras menos, mas o importante foi que a mensagem deixada é que dentro do contexto no qual nós trabalhamos, ao qual estivemos expostos, da cidade, e nela a emergência da arte, a liturgia é experimental. A liturgia é experimental. Eu não digo que seja em qualquer outro contexto, e eu acho que implicitamente foi dito que não é em outros contextos, como no contexto pré-moderno, por exemplo, mas neste contexto, aquilo que apareceu claramente para mim como mensagem, e aquilo que eu levo junto com mais clareza, é que a liturgia é experimental e já é moribunda, no momento em que é fixada a um manual. Então a teologia é experimental e já é moribunda no momento que é fixada a um manual. Eu acho que aquilo que a gente fez, portanto, tem muito a ver com uma antiga tradição da igreja, uma antiga regra do fazer teológico na igreja, que foi chamada, que vai pelo nome de, em latim, de lex orandi, lex credendi. A prática da piedade ou a prática da fé é o pressuposto da doutrina e do ensino teológico. É isso que a regra está querendo dizer, e essa regra foi formulada no contexto de muitas doutrinas que surgiram a posteriori, depois da comunidade cristã engajar a prática de fazê-las. O caso mais típico, e onde a regra do lex orandi e lex credendi, a prática da piedade e da fé, determina aquilo que é a doutrina. O caso mais famoso disso é a questão do batismo, né? Não havia nenhuma justificação teológica elaborada antes de que as primeiras crianças fossem batizadas. Foi o fato de que as crianças estavam sendo batizadas dentro do contexto cristão que permitiu que uma teologia do batismo de infantes fosse depois disso elaborada. Quer dizer, a teologia da libertação, quando fala da primazia da praxis, realmente não está dizendo nada tão radicalmente novo que os cristãos dos primeiros séculos já não tivessem afirmado. Então, o que é isso que está na praxis da fé, que nos possibilitou fazer o que fizemos a nível de credenda, ou a nível de doutrina, a nível de ensinamento? Teria sido o que aprendemos no seminário? E aqui eu acho que eu encontro uma surpresa, e eu acho que meu tempo já está vencido. Eu encontro uma surpresa que eu gostaria de elaborar em mais detalhes na parte da tarde. Com isso eu deixo vocês com esse esboço da estrutura e uma análise daquilo que eu encontrei mais interessante no que aqui acontece. A surpresa de que eu vou falar hoje de tarde é exatamente relacionada com a pergunta: de onde vieram os insumos básicos para aquilo que eu julguei ser uma produção litúrgica e artística de bastante monta que se produziu durante esse seminário? De onde vieram esses insumos? Vieram como resultado da estrutura do seminário, como ele foi desenhado? Ou será que se insinuaram por outros meios e por outros caminhos? Até de tarde.